Hoje a gente vai falar sobre falsos craques do futebol. Não vai ser um top 7, não vai ser uma lista, eu vou mais conversar e tentar explicar o que é um craque de verdade, o que é um jogador bom e principalmente como você não se enganar sobre um jogador. E a ideia desse vídeo partiu muito do caso de Samu Omorodion e alguns outros jogadores do passado, por exemplo, Luke de Jong, Mudryk, Antony, são jogadores que em algum momento foram exaltados a esse patamar e nunca entregaram. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê e também como mais ou menos identificar o que é um craque de verdade e o que vocês deveriam fazer para chegar a essa conclusão. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, não é de hoje que esse efeito no futebol ele acontece, de surgir novos e falsos craques dentro do futebol. Ele é um efeito das antigas já. Sempre surge alguém fazendo muito gol em algum lugar e vem alguém falar: nossa, esse aqui é o novo craque, esse aqui é o novo jogador, ele é muito bom. É difícil chegar nessa conclusão. Muito porque, às vezes, as coisas são meio enganosas. Tem cenários diferentes, tem contexto entre as coisas. Às vezes você tá numa liga que ela é muito desbalanceada, às vezes você tá numa liga que não tem bons goleiros, às vezes você tá numa liga que não tem bons marcadores. E, obviamente, pra quem acompanha estas ligas e quem estuda futebol, analisa jogador, gosta da parte estatística da coisa, entender as outras partes do futebol, isso não é um engano. A gente não vai se enganar sobre um jogador. A gente sabe o que é e o que não é, que tempo vai levar pra coisa se tornar algo bom, se tornar algo ruim, entendeu? Quando você olha pra esse cenário de falso craque, é basicamente isso. O problema é, vai ter muita gente que vai cravar que um jogador ele é um craque sem ele ser. Muita gente. Eu vi diversas análises na época que Mudryk tava pra chegar aqui, falando que ele era um jogador incrível. De fato, ele não é. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que ele não era tão incrível quanto parecia na época. Na época eu não sabia. Na época eu fiquei bastante confuso, né? Eu não sabia se realmente era certo. Depois eu entendi o que era um bom jogador, o que ele precisava fazer em campo, qual era o objetivo de cada função. E aí eu cheguei a uma conclusão lógica do porquê que ele não era bom, porque que ele não era um craque e, obviamente, o Chelsea erra na análise de valor de mercado. Você pode achar que Mudryk tá vivendo um super momento, não. Ele tá fazendo mais do que a obrigação dele no momento atual, ok? Pra você, torcedor do Chelsea, que pode estar imaginando dessa maneira. Não imaginaria dessa maneira, ok? Enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. Esse papo de falso craque já existe há muito tempo. Há um tempo atrás, vi muita gente propagando que Santiago Giménez seria um novo craque, que ele tava marcando muito gol na Eredivisie e não, ele não é craque, ele não é um grande jogador. Inclusive, ele tá performando melhor que o Omorodion do Porto. E aqui a gente tem um problema, né? Porque você pode achar algo, mas não quer dizer que é verdade. E tem contexto por trás. Santiago Giménez, se você pegar ele aqui, ele não é um mau jogador. Ele é um bom jogador, já falei. Inclusive que ele vai jogar em time grande no futuro. Só que eu não sei se ele vai ser titular. E eu não sei se ele vai ser tão grande assim. Porque o que faz ele fazer tantos gols é o nível da liga. E aqui eu entro nesse assunto. O nível das ligas, cara. Essa é a maior dor de cabeça que eu tenho aqui no YouTube. A maior de todas. Tem uma galera que acha que jogar na China é a mesma coisa que jogar na Premier League. E não é. Tem uma galera que acha que se você joga na China, você é o pior jogador do mundo. Você se torna um jogador ruim só por estar lá. E são dois extremos que o brasileiro talvez ele viva na cabeça dele. E nenhum dos dois está certo. Você não é o pior jogador do mundo jogando no Brasileirão. Você não é o pior jogador do mundo jogando na China. Você não é o pior jogador do mundo jogando na Arábia Saudita. Se você é bom e vai para a Arábia Saudita, o que pode acontecer com esse jogador é ficar com um ritmo físico abaixo. O que vai fazer ele performar mal dentro da sua seleção. Esse é o cenário pior que ele pode encontrar. Mas se ele já era um bom jogador anteriormente, ele vai continuar sendo bom, entendeu? E não vai mudar o fato dele ir pra Arábia Saudita. Ele não vai ficar ruim. Neymar não vai ficar ruim. Cristiano Ronaldo não vai ficar ruim por causa disso. Cristiano Ronaldo, ele teve uma queda de rendimento pela idade, porque ele tem 39 anos de idade e ninguém nessa idade joga como tinha 27. Não é a mesma coisa mais. Compreendido esse fato, a liga, ela tem níveis diferentes. Aqui eu vou separar as ligas. Tem 4 ligas em altíssimo nível na Europa. A La Liga, Premier League, Série A italiana e Bundesliga. Essas são as 4 ligas de altíssimo nível. Não tem grandiosas diferenças. Tem, claro, tem diferenças ali. A Premier League, por exemplo, é o que tem o maior ritmo, né? É a liga que exige mais o físico dos jogadores, por exemplo. A La Liga, por exemplo, ela é uma liga que, quando você para pra olhar ela tem alguns desafios diferentes. É uma liga muito chata, é muita catimba, é muita enrolação. Os times são muito retranqueiros. É uma liga muito difícil de jogar, cara. É muito difícil. É muito chato. Tipo, os times, eles usam qualquer artifício pra prejudicar o adversário. É uma liga muito difícil de jogar. E cada liga, ela tem seus dilemas. Por exemplo, vocês já assistiram a Ligue 1. Lá é mais fácil de fazer gol. É muito mais fácil. E não é à toa que Kylian Mbappé tá tendo dificuldade agora no Real Madrid. Ele tá desacostumado. Isso não quer dizer que ele é um jogador ruim. É só que ele vai ter que se adaptar. Porque a liga fez com que o passar dos anos ficasse muito fácil dele fazer as coisas. E agora ele vai ter que se adaptar a esse novo lugar. Outra liga que também é muito fácil é a Eredivisie. E por que a Eredivisie é tão fácil? Porque os marcadores da Eredivisie são horríveis. Pra quem já acompanhou algumas partidas da Eredivisie sabe que tem um monte de erro de marcação. Os marcadores estão perdidos em campo. Muitas das vezes eles vão errado nos lances. Muitas das vezes os atacantes da Eredivisie, os caras que estão nos maiores
times que produzem muita coisa ali por trás e joga muita bola no centroavante, eles vão ter muito gol, porque os goleiros são ruins e os zagueiros são ainda piores na maior parte do tempo. Então tem muito erro, muito erro. Tem uns chutes ridículos que entram, cara. E eu não tô inventando nada. Eu peço pra você que se eu estiver errado, vá você mesmo e assista e me diga se eu tô mentindo. É fato que a Eredivisie é desse jeito, cara. Eu sei porque eu já acompanhei jogos da Eredivisie e eu sei como é. É complicado, ok? É uma situação muito complicada, porque é um contexto que eu tenho que botar. Por isso que Santiago Giménez, ele não é um craque absurdo. Por isso que ele não é incrível de outro mundo. Porque o contexto, quando você pega e você olha o que ele faz em campo, acaba destruindo completamente com o rendimento dele. É um rendimento que ele não vai conseguir manter em grandes ligas europeias. Nas top 5 ligas ele vai ter muita dificuldade pra manter o que ele faz na Eredivisie. Mas isso também não faz dele um mau jogador, ok? Eu acho que ele é um jogador de nível próximo de Gonçalo Ramos, que também é um jogador que eu falei que é porque ele tava no Benfica, o time que tem o melhor elenco, contra times que na maior parte das vezes não tem competitividade contra o Benfica. O Benfica, ele funciona assim. Tem dois times que competem com ele, Porto e Sporting. Tem o Braga, que é fraco, tem uns elencos legais ali e acaba disputando um pouquinho. E tem o Vitória de Guimarães, que também é interessante, mas é abaixo também. O resto da liga, meu Deus do céu, cara, é muito abaixo. São muitos erros de marcação, são muitos problemas. O que eu noto na Liga Portugal é que tem bons goleiros na Liga Portugal, cara. É o que mais me impressiona. Times pequenos têm bons goleiros. É legal, a Liga Portugal se coloca um patamar acima, pelo menos no meu ponto de vista. Assistindo as duas ligas é o que eu noto. O que eu posso dizer pra vocês é que é muito fácil se enganar, porque você acha que o que ele faz na Liga Portugal, ele vai fazer na Premier League. O que ele faz no Brasileirão, ele vai fazer na Premier League. O que ele faz... E não vai. Não vai. Na Premier League não tem lugar pra bobeira, não tem espaço, não tem nada. Todos os zagueiros são bons de todos os clubes. O pior zagueiro da Premier League é bom para um caralho e ele é titular absoluto em todo lugar. Você quer ver um caso muito bom? O caso de Salisu do Southampton. Na Premier League ele era um bom zagueiro e pá, tudo mais. Ele vai pra Ligue 1 e ele destrói, cara. Ele é um maluco, tá comendo a liga. Ele nem liga pra nada. E você vê a diferença brutal física entre ele e os outros zagueiros. E, cara, essa é a diferença, cara. É complicado. E por que eu cito esse assunto dos falsos craques? Porque tudo isso é muito enganoso. Você vai ver casos como o de Darwin Núñez e vai achar que, nossa, ele destruiu o Benfica. Quando ele chegar no Liverpool agora, será que não tinha problema naquela época já? Será que já não tinham coisas pra gente ver? E aqui eu pego a parte da análise. Aqui eu chego onde eu queria chegar. Quando você analisa um jogador, você vai analisar o contexto, os marcadores, o zagueiro, o time dele, o quanto produz de número. E aí vem as estatísticas juntos pra te complementar com isso. Quanto de XG o time dele gera pra ele? Quanto de boas chances ele tem, né? Grandes chances de gol. Quantos chutes ele dá? Qual a precisão de chute dele e tudo mais. Porque se em um cenário onde você tá enfrentando adversários que são abaixo, você não está se sobressaindo, por que isso vai me indicar que você vai se sair bem dentro de um cenário difícil de uma Premier League? Não tem como eu chegar nessa conclusão. E aqui a gente tem o maior engano de todos, o caso Luuk de Jong. Essa é a parte que pega aqui o Morojon e coloca ele lá embaixo. Porque quando você conhece o caso de Luuk de Jong do PSV, você fica tipo, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Luuk de Jong do PSV, em teoria, ele é o melhor centroavante do mundo. Em teoria, se você pegar a estatística, ele tá lá no topo. Ele destrói na Eredivisie. Agora, Luuk de Jong é tão bom assim? Não. Vocês lembram do período dele dentro do Barcelona? Ele era um bom jogador? Olha, alguns vão achar que sim, outros que não. Eu achava uma merda. Eu não gostava dele no Sevilha, eu não gostava dele no Barcelona e eu não gosto dele no PSV, porque eu acompanhei partidas dele no PSV. Particularmente, o PSV tem ótimos jogadores dentro do elenco, que produzem muito, principalmente o nome de Joey Virma. Ele põe um monte de bola impossível no pé desse cara. E esse cara finaliza direito, porque ele é experiente, porque ele já é um jogador com muita casca, ele sabe o que fazer em campo, e ele finaliza e faz gols. Isso não quer dizer que ele joga bem. E muito o que eu vejo é ele sofrendo com a bola, na maior parte dos jogos, cara. Ele não é incrível, ele não muda cenários, e é um dos motivos porque o PSV não vai muito longe quando enfrenta adversários mais fortes. Diferente, por exemplo, de um Sporting de Rubem Amorim que se destaca tanto, de um Gyökeres que não importa o nível do adversário, ele tá lá brilhando, ele tá lá dando trabalho. Não, o Luuk de Jong, quando ele enfrenta alguém bom, mano, ele passa dificuldade. É assim que funciona. Ele não é tão bom. Se você pega as estatísticas dele e compara com o Morojon, você nota que, tipo, mano, ele tá acima e tá... Ele é melhor que o Morojon? Eu diria que não. Eu diria que não. Ele só é um cara experiente e bom. É só isso. E se você pegar as estatísticas, pegar os gols e assistência, assim, separados, você vai achar que ele é um deus. Só que não é. É a Eredivisie. Na minha análise da Eredivisie, e eu coloquei os 3 melhores centroavantes que tinham na época, que era Santiago Giménez, Pavlidis e Luuk de Jong, eu cheguei na conclusão que dentre os 3, só tinha um jogador realmente bom para grandes ligas, que era Vangelis Pavlidis. Sim, o grego. Por quê? Ele jogava em um time que não tinha tanto volume, o time dele não era tão bom, e ele tinha que fazer a maior parte das ações. Ele criava o jogo, ele se posicionava bem, ele fazia tudo sozinho. Era ele e o tal do Sugawara. Este é um cenário difícil, e nesse cenário difícil, ele se colocou no mesmo patamar dos outros dois. E não só isso, em campo, que eu consegui observar com os meus olhos, ele jogava muito bem, cara. Jogava muito bem, ele tinha técnica. Não é à toa que vocês viram lá no jogo da
da Inglaterra, eles saíram tão bem. Vocês viram o jogo? Ele jogou pra caralho naquele jogo, porque ele é bom. Então, não tem como se enganar quando você pega esse contexto. Tem que analisar o jogador, cara. E aí, como você sabe de fato que o jogador é bom ou não? Você pega Mudryk ali, mano. Ele tinha dificuldade na liga da Ucrânia? Tinha. Ele adiantava muita bola, ele perdia as passadas, se posicionava mal, era egoísta, às vezes fazia jogadas repetitivas. Era um monte de defeito que ele tinha. E que, se na época eu tivesse conhecimento certo, eu analisaria e falaria que era uma péssima contratação. Antony não se sobressaiu dentro da própria Eredivisie. Ele era um bom jogador ali, mas ele não brilhava tanto. Você pega, por exemplo, um caso de um Antônio Nusa, que jogava na Liga Belga e ele destruía a liga, parecia que ele tava jogando com criança, e você olha ele agora na Bundesliga, ele tem uma redução de desempenho gigante. Isso porque era mais fácil lá. E agora que ele tá lá, numa liga difícil, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que criar algo novo. E você olha que as estatísticas dele descem muito, né? O cara que tava com 5.1 em dribles vai pra 2.0. Por quê? Porque a liga é muito difícil. Lembrando, explicando esses números aqui, eles são ações por 90 minutos, ok? 5 dribles por 90 minutos, 2 dribles por 90 minutos. Só pra ficar claro. E Antony não se destacava dentro da própria Eredivisie. Então já era um sinal de que ele não ia dar certo na Premier League. E aí tem a questão do físico e tudo mais, você tem que analisar, ver se o cara tem a velocidade certa, como ele arranca, como ele disputa a bola com os marcadores, se ele tem força física pra lidar com os marcadores. Um que eu coloquei muito à frente de todo mundo foi o tal do Yankuba Minteh, que hoje tá no Brighton. Na minha análise eu cheguei à conclusão, não, esse cara é muito forte fisicamente, a Premier League não é um desafio pra ele. Tem outro aí que tá surgindo agora, o tal do Bakayoko. Eu não vejo ele como esse cara todo técnico, mas ele tem um bom físico, ele tem uma boa noção do que fazer em campo. Ele vai ser um jogador interessante. Parecido talvez com o Antony, eu acho que um pouco melhor, eu diria, e com menos dificuldades, porque parece que fisicamente ele é mais qualificado, além de ter uma boa técnica, mas ele não vai ser esse grande jogador. Não vale a pena dar 100 milhões em Bakayoko, por exemplo. Eu acho que ele é um jogador que vale uns 30, 40, porque ele vai ter que se desenvolver quando chegar em uma grande liga, porque o desafio aumenta, porque a liga é mais difícil. Então, chegando numa conclusão aqui desse vídeo, que é o que eu quis dizer com tudo isso, o Morojon, ele é um mau jogador? Definitivamente não, ok? Ele é um bom jogador, ele tá saindo bem, tá desenvolvendo mais rápido do que eu esperava. Eu não sei se isso é o efeito do Porto ou dele, talvez seja o Porto desenvolve bem os talentos, e ele tá se colocando um patamar acima. O destaque que eu dou pra ele, pra eu que assisti as partidas, é que ele tá muito bem no ar, ele de cabeça melhorou muito, e ele tem, sim, colocado uma posição dentro dos duelos que são muito boa, tanto no chão, tanto no ar. Então ele ganha os duelos e ele sempre se desmarca bem dos marcadores. Mas tem muito gol dele que é empurrando bola, falha de marcação ou falha do goleiro permitiu com que ele fizesse, inclusive contra o próprio Manchester United, que esse é um argumento que, mano, por favor, não use. O Manchester tava em crise, tomando gol de todo mundo, perdendo pra todo mundo, 14º na Premier League. Não é uma boa métrica ele se sair bem contra um Manchester que tá saindo mal contra tudo e todos. Então, é basicamente isso. O que você pode fazer nesse caso? Se você talvez não tenha esse conhecimento todo, confie nas análises de quem tem o conhecimento. E eu não tô falando nem de mim mesmo, você pode ir atrás de outras pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. Confie também nas estatísticas, cara. Entenda o contexto do jogador e as estatísticas, o que elas estão te dizendo. Se um jogador ele não consegue se sobressair estatisticamente em um cenário fácil, quem garante que ele vai sair em um cenário difícil? Porque o que eu noto é que sempre é a mesma coisa. O cara não se sobressai em cenário fácil, quando ele chega num cenário difícil, ele piora muito. Aí você vê quem é ele de verdade. Aí você tem o caso Antony, do Manchester United, né? Um jogador que foi completamente por água abaixo. E não tem como você justificar o treinador, porque o treinador jogava com ele. Então, não tem como dizer que é porque ele mudou de treinador. O treinador que fez ele jogar bem era o que jogava com ele. O que mudou foi os adversários, foi a liga. Então, eu acho que a análise termina por aqui. A visão que eu tô tentando passar pra vocês. Confie em analistas, que entende de futebol, ou vá assistir a liga, entender o contexto, entender as fraquezas da liga. E aí, quando você entender tudo isso, aí você vai... Ah, ele não é tão bom assim quanto a galera tá falando. Ele tem talento e tudo mais, mas, pô, essa liga aqui é um pouquinho mais fácil, né, de fazer gol e tudo mais. Tem um monte de jogador que saiu dela aqui com o status, nossa, esse aqui é muito bom. Aí quando chega numa liga maior, o cara não vai nada, tá ligado? Acho que um exemplo bom que eu posso dar é Evanilson do Porto. Evanilson tá sofrendo demais na Premier League, cara. Ele tá passando muita dificuldade. E eu sei que ele vai se tornar um bom jogador, ok? Ele vai se tornar. Mas, tipo, é muito diferente, cara, é muito diferente. Foi pra uma liga que a diferença física é brutal. Ele tá com a dificuldade extrema de acompanhar os marcadores, tá ligado? Ele é um centroavante muito fácil de parar atualmente. E ele vai ter que se adaptar à liga. E aí vai ser aquele 1 ano de novo, né? Enfim, cara, eu espero ter respondido essa questão. Se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda? Achou informativo? Quer passar essa mensagem aqui pra frente? Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, nas suas redes sociais, ou em qualquer lugar, no seu grupinho de WhatsApp, grupinho de Telegram. Ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, você me acha em @ddcorvo. Muito obrigado por me escutar. Até aqui. Tchau.